Oi, gente, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu peço que você deixe seu like e um comentário, porque isso ajuda muito a divulgação do nosso trabalho, porque quando você dá like, você comenta, o YouTube entende isso aqui como um vídeo relevante e ele começa a recomendar para mais pessoas, gente. E o assunto de hoje é um assunto muito polêmico, mas vocês sabem que eu amo assunto polêmico, que é se Deus existe, por que que existe tanta desigualdade, né, no mundo, por que que existe tanta violência, por que existe tanta gente ruim que se dá bem e pessoas boas que se dão mal, né? E isso aqui é mais uma discussão filosófica do porquê dessas coisas, né? Primeiramente, eu vejo que muitas pessoas, especialmente na atualidade, né, que a gente tem mais acesso à informação, a ciência está mais avançada, a tecnologia, né, está em patamares nunca antes vistos na história da humanidade. Logo, as pessoas acabam fugindo para o ateísmo, porque elas não conseguem conceber a ideia de um Deus que estaria permitindo toda essa bagunça aqui no planeta, né? Toda essa violência, esses problemas, né? E eu refleti muito já sobre isso, né? E eu fui criada dentro de uma família cristã, não vou falar qual a religião, mas eu já devo ter comentado aqui em outros vídeos. Mas eu vejo que assim, o Brasil é um país majoritariamente cristão e a maioria das religiões cristãs hoje acreditam na unicidade da existência física. O que isso quer dizer? A maioria das religiões cristãs pregam que nós temos apenas uma vida física, uma chance aqui nesse mundo físico para provar, né, que a gente é merecedor do reino dos céus e que é isso aí, né? Ou você aproveita essa chance ou vai tudo por água abaixo, né? Você vai direto pro capiroto e você vai ficar lá ardendo o resto da sua eternidade. A maioria das religiões cristãs partem desse princípio. Aí o que que eu vejo? As pessoas que, majoritariamente, as pessoas no Brasil são criadas dentro de religiões cristãs e se deparam com essa crença, né, de uma existência apenas, e você só tem uma chance de provar que você merece ou não, e é isso aí, e se não der certo, você vai ser penalizado para sempre. Essas pessoas, quando se deparam com essa crença e olham para as coisas, a forma que as coisas funcionam no mundo, eles veem que uma coisa não é compatível com a outra. Espera aí, se eu só vivo uma vez, se eu tenho só uma chance, por quê que muitas pessoas nascem em condições extremamente adversas, em condições muito mais difíceis que outras? Por que que alguns nascem em famílias estruturadas, outros nascem em famílias desestruturadas, com pais usuários de substâncias, às vezes não tem nenhum dos pais em casa e às vezes vivem vidas muito sofridas. Tem pessoas que desenvolvem doenças muito sérias, né, como câncer e por aí vai. Por que que alguns são saudáveis, outros são doentes? Por que que alguns nascem em famílias com mais dinheiro, outras com menos? Famílias mais estruturadas, outras menos estruturadas? Nascem em cidades ou em países melhores, né? Porque vamos concordar, uma pessoa que nasce num país como Estados Unidos versus uma pessoa que nasceu no Brasil, a dos Estados Unidos vai ter muito mais oportunidade, né, de estudar, de ganhar dinheiro, de abrir empresa, de fazer as coisas acontecerem, do que uma pessoa que nasceu no Brasil ou em países até em situações piores do que a do nosso, né? Mas se a gente vive só uma vez e todas essas coisas acontecem, então, de duas uma. Ou Deus não existe e tudo é totalmente aleatório. Se você dá sorte, você vai nascer numa condição boa, se você não der, você não vai. Ou ele existe, só que ele é seletivo, e ele tem seus favoritos. Só temos essas duas hipóteses possíveis, caso você parta do princípio de que existe apenas uma vida física, você só vive uma vez, e é isso aí. Vocês percebem o que eu quero dizer? E caso vocês tenham alguma outra hipótese que se encaixe, né, na ideia de uma vida física e também em contraste com todas as desigualdades que a gente vê no planeta, faça sentido,
comente aqui embaixo, mas eu raciocinando e pensando sobre isso diversas vezes, eu não consigo ver outra possibilidade. E daí a pessoa vai para dentro de uma religião cristã e lá eles falam que Deus é infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente amoroso. Jesus Cristo falou tudo isso pra gente. Então, ou você acredita em Jesus Cristo, ou você acredita que a gente vive apenas uma vez, porque se você vive apenas uma vez, Deus não seria infinitamente bom e justo, porque algumas pessoas nascem em condições melhores que outras, ou seja, têm uma vida mais fácil que as outras. Foi aí que eu percebi que a única hipótese plausível para tudo isso é a multiplicidade das existências. Muitas pessoas pensam que, você acredita nisso então porque você foi criada numa família que não sei o quê. Não, eu acredito nisso porque eu passei anos da minha vida raciocinando sobre isso, tentando entender o porquê, tentando achar um sentido para isso dentro da minha cabeça que eu não conseguia encontrar, até que eu cheguei nessa conclusão. Falei, não tem como isso ser tudo possível se a gente vive só uma vez. O que são a multiplicidade das existências? É você ter mais de uma encarnação aqui na Terra. A começar, você não é um corpo físico que tem um espírito, você é um espírito que está vivendo uma experiência física. Logo, quando você traz a multiplicidade das existências, você começa a ver mais sentido nas coisas que acontecem no planeta. Afinal, você percebe que todos nós temos livre-arbítrio. Muitas das coisas que nós estamos vivendo aqui e agora não são resultado de coisas que aconteceram nessa vida. São resultados de cargas de muitas vidas anteriores. Aí que você entende por que algumas pessoas nascem em condições mais difíceis que outras, por que alguns têm algumas doenças muito sérias e outros são totalmente saudáveis. E por aí vai, né? E todas as outras coisas que vocês conseguirem pensar. Mas, então isso seria um castigo? Gente, não é castigo, muitas vezes é prova. Uma coisa que as pessoas não conseguem diferenciar. Quando você parte do ponto de vista da vida terrena, tudo parece castigo. Tudo parece, então Deus está nos castigando. Deus não está nos castigando. O que que acontece? Ele deixa a gente agir conforme o nosso livre-arbítrio. A partir daí você faz tudo o que você quiser. Acontece que nem sempre a gente age da melhor forma e nós somos ainda espíritos imaturos que precisamos aprender. E aquela coisa que você fez que não foi tão boa, né? Ou descumpriu uma das leis divinas, como por exemplo, nós não temos direito de tirar a vida de outro indivíduo. Caso você tenha feito isso, você está quebrando uma das leis do universo. Você não tem direito de intervir no destino da outra pessoa. Logo, você traz uma carga kármica muito grande para você. Aí, o que que acontece? Nas vidas posteriores a essa, você vai perceber que aquilo que você fez não foi legal e você, de alguma forma, sente que você tem que aprender, que você não pode lidar com as coisas dessa maneira. Eu não posso achar que, para eu resolver meus problemas, eu tenho o direito de ceifar a vida de outra pessoa. Logo, eu escolho as condições, muitas das vezes eu escolho, ou muitas das vezes é escolhido em meu lugar, porque eu não estou em condições de decidir uma prova que eu vou ter que viver na Terra para que eu aprenda que aquilo não é bom. Mas não é um castigo. Castigo é assim: a pessoa fez errado, eu vou lá e vou bater nela. Isso é castigo. Muitas vezes ela não vai nem aprender. Não tem um propósito aquilo, às vezes é só porque você tá com raiva, tá entendendo? Isso é castigo. Agora, uma lição para você aprender alguma coisa muito importante que vai levar à evolução do seu espírito é totalmente diferente. E como a gente tem livre-arbítrio, Deus permite com que a gente viva nas condições que nós mesmos criamos. Ai, Karina, mas eu não criei essa condição que eu estou vivendo hoje, porque hoje eu sofro muito, isso e assado. Se hoje você está nessa condição e nada nessa vida explica essa condição, é porque a causa raiz está entrelaçada a alguma coisa de vidas passadas. Então, basicamente, a gente está tomando as nossas próprias decisões, a gente faz do mundo o que a gente quiser, porque a gente tem livre-arbítrio. Então, se a gente quiser transformar tudo isso aqui num caos, a gente vai transformar. E a gente está constantemente vivendo as consequências das coisas que a gente tem feito
nessa e em outras vidas, né? Essa é a hipótese que eu vi que faz mais sentido. Agora vamos voltar lá para a galera que acaba fugindo pro ateísmo e fala assim, mas não tem nenhum sentido, isso quer dizer que Deus não existe porque ele permite que isso aconteça. Novamente, ele nos dá o livre-arbítrio. Quem faz com que essas coisas aconteçam são nós mesmos, né? A gente sofre as consequências das nossas próprias escolhas. E partindo para a questão de beleza, então, será que não existe Deus? É tudo coincidência, tudo aconteceu por um acaso, a vida na Terra surgiu por total acaso, né? Faz sentido isso? Aí eu comecei a estudar também. Faz sentido com que não exista um criador e tudo na vida seja só acaso. Acontece que eu descobri que existe um mix de aproximadamente 120 fatores que tem que estar perfeitamente alinhados para que a vida exista exatamente da forma que ela existe aqui no nosso planeta. Porque isso faz com que eu acredite e tenha certeza que existe um criador. Para que todos esses 120 fatores estejam exatamente da forma que eles estão e exatamente alinhados do jeito que precisa, para que a vida exista aqui da forma que é e que nós estamos vendo aqui, existe uma chance em 10 elevado a 538. Isso, para vocês terem ideia, é uma chance tão remota e praticamente impossível, praticamente não, é impossível, que é uma chance tão pequena que o número de atos observáveis no nosso universo é de aproximadamente 10 elevado a 80. 10 elevado a 80, gente. Essa é a quantidade de átomos. Você sabe o que é um átomo? Essa é a quantidade de átomos que existe no nosso universo. Agora, as chances desses 120 fatores, dentre eles a gravidade, o volume dos prótons e dos elétrons, para que tudo isso esteja perfeitamente alinhado da forma que está, é uma chance em 10 elevado a 538. Ou seja, seria muito mais do que a quantidade de átomos. Ou seja, é praticamente impossível que tudo isso esteja totalmente alinhado da forma perfeita que está, se não houvesse alguém organizando algo ou alguém, né? Porque quando eu falo alguém, alguém já pensa num velhinho barbudo sentado numa cadeira, né? Só que não, né? Não sei, não acho que Deus tenha essa aparência, mas tudo bem. Não acho que ele tenha aparência, porque eu acho que ele é tudo ao mesmo tempo. Então, não acho que uma imagem de um senhorzinho com barbinha é uma representação justa para o que seria Deus. As chances, estatisticamente falando, de ter algo ou alguém organizando tudo isso para que as coisas funcionem da forma que funcionam, estatisticamente é muito maior de que exista esse algo do que de não existir. Se não existisse e é tudo coincidência, seria muita coincidência mesmo, quase entendido como impossível pelos matemáticos. Uma chance em 10 elevado a 538 é uma chance impossível na concepção dos matemáticos hoje do nosso planeta. Então faz muito mais sentido que exista sim um criador. E isso tudo é para falar que se existe um criador e ele é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente amoroso, trata todos os seus filhos de maneira igual, ama todos nós da mesma forma, não tem seus favoritos, também não faz sentido que a gente só tenha uma experiência no planeta físico. Isso aqui que eu estou trazendo para vocês é uma reflexão filosófica baseado em estatística, em fatos reais, né, fatos científicos e tudo mais, e uma conclusão que eu cheguei depois de muitos anos refletindo sobre o assunto. Então, a única hipótese plausível, se você acredita que Deus é infinitamente amoroso, infinitamente justo, é que nós temos sim mais de uma chance nessa terra. Nós vivemos mais de uma encarnação, né? Para algumas culturas isso é regra, assim, você nem cogita outra coisa, mas para outras é um tabu você falar sobre isso. Só que eu que vim de dentro de uma igreja cristã, eu lembro que eu não consegui entender, né? A ideia de purgatório, por exemplo. Uma criancinha que vem a falecer antes de ser batizada. E ela ainda está com o pecado inicial, né? Segundo essas religiões. Mas ao mesmo tempo, ela não teve a chance de fazer nada de errado. Mas ela também não teve a chance de fazer nada certo.
Para onde que essa criancinha vai? Aí chega uma religião e fala para você, ela vai ficar no purgatório o resto da eternidade. E daí você mais espera. Você está me dizendo que Deus é bom, justo, amoroso, mas você também está me dizendo que se a criancinha não for batizada, ela vai ficar o resto da eternidade no purgatório. Ou mesmo se ela não ficasse, vamos supor, a criancinha então vai para o céu, ou vai para o capiroto. O capiroto não faz sentido, porque ela nunca fez nada de errado para merecer ir ficar ao lado do capiroto. Mas ela vai ao céu, ela também não fez nada certo. E ela teve muito menos tempo de se provar merecedora de estar no céu do que uma pessoa que vem a deixar aqui a encarnação lá com seus 80, 90 anos, porque imagina o tanto de prova que você passa com seus 80 anos de idade, tantas de decisões que você teve que tomar, o tanto de coisa que você teve que fazer para comprovar que você merece estar no reino dos céus. Enquanto, por mais que a criancinha não mereça, ela também não mereça ir lá para baixo, né, o que eu quero dizer, ela também nunca fez nada para provar que ela merece ir lá para cima. Então, como que um Deus infinitamente justo e bom chegaria à conclusão de para onde eu vou mandar essa criancinha se nós não tivéssemos outras chances aqui no planeta físico? Tá entendendo que não faz sentido? Aí quando você traz isso para uma pessoa que é extremamente religiosa e bitolada, ela vai falar para você, a gente não tem que entender as decisões de Deus, a gente só tem que aceitar. Quando alguém me traz esse argumento, eu penso assim, sabe quando você é um pai com um filhinho ali de 3 anos, por exemplo. O filhinho pegou uma pedra que ele achou no chão, que na realidade era um pedaço de bosta seca. Ele ia colocar na boca. E o pai, sabendo que aquilo faz mal para ele, ele arranca da mão daquela criança e fala, não põe isso na boca. A criança, ela não entende por que ela não pode pôr na boca, logo ela começa a se debulhar em lágrimas, ela começa a chorar, ela começa a ficar nervosa e faz um escândalo, porque ela não entende por que ela não pode colocar na boca. Só que conforme essa criança vai crescendo, né, vai aprendendo, vai se desenvolvendo, se aí já com 10 anos de idade, ela vai fazer alguma coisa assim que também não seja bom para ela, você às vezes não precisa falar só, você não pode pôr isso na boca, ou você não pode fazer isso, você não pode subir em cima da mesa, porque você pode cair. Mas por que eu não posso? Você pode cair, você pode se machucar, pode acontecer isso, pode acontecer assado. E muitas das vezes ela até entende, ainda quando ela chegar na fase adulta, ela vai entender 100%, e quando ela tiver o próprio filho dela, ela vai saber que se o filho dela fizer aquilo que ela fez, ela não pode deixar o filho dela fazer, porque ele pode pôr a segurança dele em risco. Aonde que eu quero chegar com isso? Quando uma pessoa fala assim, a gente não tem que entender as decisões de Deus. É uma criancinha de 3 anos que não sabe por que não pode pôr um pedaço de fezes na boca. Ela não sabe o porquê, só que ao mesmo tempo ela não quer entender o porquê. Ela só entendeu que ela não pode pôr. Tá entendendo? Agora, se ela encontrar novamente isso no chão, ela vai saber que ela não pode pôr na boca dela, mas ela não sabe o porquê que ela não pode pôr na boca dela. Mas espera, se estamos nos desenvolvendo, estamos tendo raciocínio lógico mais avançado, porque cada geração, a sociedade também avança, as pessoas ficam mais inteligentes, né, têm mais acesso a conhecimentos, por que a gente não pode tentar entender o porquê das coisas? É por isso que eu falo para vocês, tentando entender o porquê eu cheguei nessa conclusão, de que não tem outra possibilidade lógica, plausível, obviamente, existem outras possibilidades, mas se você ignorar totalmente a lógica, não existe outra possibilidade que envolva a lógica que diga, primeiro, que não existe um criador. Estatisticamente, isso é extremamente improvável, e se existe, as chances da gente ter mais de uma encarnação aqui na Terra é muito mais plausível, muito mais lógico do que a de apenas uma existência. Enfim, gente, isso aqui é só uma conversinha filosófica, um diálogo a respeito de reflexões que a gente faz no dia a dia. Muitas vezes, acho que assim, a maioria das pessoas não vão parar e ficar horas e horas pensando sobre isso da mesma forma que algumas outras ficam, mas quem fica vai assistir esse vídeo
e vai falar assim, tipo, faz sentido. Isso aqui, anos e anos de parar, pensar, refletir, tentar entender, que cheguei nessas conclusões. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like aqui embaixo, deixem o comentário novamente, não esqueçam. E fiquem com Deus e fiquem em paz.